Recentemente teve aí aquele papo que todo mundo falou sobre, que é do ET, cara. Tu viu aquilo? Cara, parece um bonecão esquisito pra cacete. Lá eu vi uma galera falando, eu vi uma galera tentando defender a ideia, mostrando uns ultrassom, ovos, não sei o que e tal. Que pira foi isso, cara? De onde que saiu essa parada? O que tu acha? Olha só, eu vou ser o estraga-festa, sabe? O estraga-festa, porque... Bom, primeiro que se você for no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos de biópsia de ETs de 1950 e poucos. Verdade. Porque, né, aparentemente, na tal da Área 51 lá, caiu, né? Foi derrubado uma espaçonave por um caça da Força Aérea Americana e pegaram os ETs e fizeram todas as operações dos ETs e, supostamente, tem um vídeo disso tudo. E, cara, isso é uma grande besteira, entendeu? Infelizmente, moçada, vocês lá de Varginha, então, que são... parece ter um ponto de foco ali em Varginha, né? E o problema é que, cara, não tem ET. Quando tu vê isso, tu já acha ridículo, tu já entra numa pira. Qual pira? Tu entra numa de, cara, será que pode ser? Ou nunca entra nisso? Não entro, cara. Pô, sou cientista há várias décadas, a gente estuda o universo, a gente estuda as estrelas, a gente entende. Dá um exemplo. Se a gente quisesse ir na estrela mais próxima do Sol, aqui do lado, chama Alpha Centauri, aqui do lado em termos de astronomia, né? Fica a 4 anos-luz de distância, 4 anos e meio. Ou seja, a luz demora 4 anos e meio para chegar de lá até aqui. Se a gente pegar o nosso foguete mais rápido que existe hoje, sabe quanto tempo ia demorar? 100 mil anos para cobrir essa distância. E isso é um foguete que viaja mais de 50 mil quilômetros por hora. É longe pra caramba. Então, para pensar um segundo. Se esses caras têm uma tecnologia que é capaz de cobrir essas distâncias, chegar até aqui e cair, ser derrubado por um caça da Força Aérea Americana, ou seja lá de qual Força Aérea, e ser indefeso e não falar com ninguém que tem poder, entendeu? Que tem uma influência. Quer dizer, imagina, se você... Vamos fazer o filme ao contrário. Nós, terrestres, temos uma tecnologia para ir até uma outra civilização extraterrestre lá longe. Quando a gente chegar lá, a gente tem que ter um plano de ação. Tem. O plano de ação não vai ficando dando volta no céu, luzes coloridas e tal, estranhas. Você vai falar com os líderes, você vai falar com o cientista, você vai fazer Você vai falar, pô, cheguei aqui, preciso ser visto de uma forma direita. Por que esses caras não fazem isso? Né? Então, fora o fato sim, tecnológico de como é que eles fazem esse tipo de viagem, tem o lado de para que eles estão fazendo isso? Qual é o ponto? Entendi. Então tem vários argumentos assim, fora outros, que infelizmente meio que vai. E depois, como é que ninguém, eu digo, nenhum cientista com credibilidade, porque tem essa, né? Mostra alguma prova concreta, tipo um pedaço de metal que não foi feito aqui na Terra, ou uma tecnologia que ninguém conhece. Né? Tudo que parece que é imagenzinha, filme, piloto de avião, de noite e tal. Então é o seguinte, tem uma frase super famosa do Carl Sagan, que foi o grande herói que contava as histórias do universo para todo mundo, super famoso. Ele dizia o seguinte: quando você faz uma asserção extraordinária, tipo quando você fala alguma coisa que é incrível, você tem que ter uma prova incrível, entendeu? Qual é a prova? Entendeu? É isso que está faltando, né? E aí você fala, porra, esses cientistas são um saco, são, né, porra, ficam, né, chovendo, como nos Estados Unidos tem uma frase, chovendo na parada da gente e tal. E o ponto é o seguinte, cara, que nós é que estamos passando a vida inteira estudando essas coisas, nós queremos mais do que qualquer um ver isso, entendeu? Mas a grande vantagem da ciência é que ela não te deixa ser enganado facilmente. Esse é o ponto, entendeu? Então é lógico que eu quero saber se tem ou não vida extraterrestre. Acabei de escrever um livro, sabe, nos Estados Unidos agora sobre isso, né? E argumentando que, cara, o lugar incrível no universo não é lá, não, é aqui. É esse aqui, é o nosso planeta. Esse é o grande lugar. Entendi. Bom, eu também queria que... Não sei se eu queria, na verdade. Porque se a gente for levar em consideração tudo isso que você falou, que eu concordo, que é o que esses caras vieram fazer aqui. Porra, se os caras vierem aqui...
E eles olham pra nós assim, tudo meio burrinho. Pois é. Né? Nós vamos virar escravo, provavelmente, né? Você tocou num ponto super importante, porque o que os europeus fizeram quando eles saíram da Europa no século XVI, XVII, foram para as Américas, foram para a África, escravizaram, colonizaram, destruíram, roubaram. Então, esse medo do ET aí que você falou, é o medo que a gente tem da gente mesmo, entendeu? Porque nós fizemos isso, cara. Verdade. Né? Você fala, porra, então é claro que eles vão fazer, porque nós fizemos, né? E aí você também tem o outro ET, o mais raro, mas tem, que é o legal, que é o iluminado, que tem todas as respostas. Cara, eles é que vão ensinar pra gente como que a gente vai sair dessa merda que a gente tá agora, né? Porque o buraco é fundo. E esse é quem? Esse é o santo, né? O profeta, é o cara que resolve os nossos problemas. Então tem o lado luz e o lado sombra dessa história toda, que na verdade é um espelho de quem nós somos. Né? E é interessante quando essas coisas começam a se misturar. Os caras pegam elementos religiosos e começam a transformar eles em elementos, sei lá, extraterrestres, vai? E começa a falar... Já tem umas histórias que Jesus foi inseminado pelos ETs com laser, tá ligado? Então os caras começam a falar, tipo, o sol parou, que tem na Bíblia lá, que o sol parou. Aí os caras falam, não, pô, foi uma ação dos ETs, não sei o quê. Pirâmides, né? Construídas por ETs e tal. Eu acho meio pira. Mas é a ideia do ET bonzinho, né? Do ET iluminado. Que trouxe o Salvador, né? Essa daí eu não conhecia, não, cara. Não, essa do Jesus, coitada da Maria. Eu não sabia dessa história. Assim, realmente... Já escutei lá. A imaginação humana não tem limite. O Filho de Deus é um filho do... um projeto, é uma experiência dos ETs, né? E tal. E, cara, tem 1000 viagens com relação a isso. Eu posso passar horas aqui falando. Então... eu vou falar só um pouquinho, porque é legal, já que você tocou no assunto, chama o paradoxo de Fermi. O Fermi é um grande cientista, quem viu Oppenheimer, ele aparece ali, é o cara que tem o acento italiano, né, o sotaque lá italiano dele. E ele um dia, cara, ele estava almoçando com 2 colegas em Los Alamos, que é onde fizeram a bomba ainda, e ele estava escrevendo no envelope. Ele é famoso por ele fazer essas contas assim, aproximadas genialmente, entendeu? Tipo, por exemplo, ele parava na frente de um cara e falava: quantos afinadores de piano tem em São Paulo? Você fala, porra, como? Né? Aí você começa a pensar, quantas pessoas tem em São Paulo, quantas pessoas podem ter um piano? Tudo assim, ordem de grandeza, tipo, aproximado. Então ele falou o seguinte, com relação aos ETs, ele falou, imagina a nossa galáxia. Nossa galáxia, botar uns números aí, tem 100 mil anos-luz de tamanho. Então demora 100 mil anos para a luz ir de um ponto a outro. Nós, seres humanos, inteligentes, tecnologia e tal, nós somos uma estrela relativamente jovem aqui. Imagina outras civilizações que surgiram há milhões de anos atrás, antes da gente. Cara, estão disparados na nossa frente. Imagina que em 400 anos a gente inventou toda a ciência e tal. Imagina se você tiver 1 milhão de anos, como é que vai ser, e a gente conseguir sobreviver a nós mesmos. E esse é um ponto bacana de a gente falar também. Mas aí ele fez o seguinte, ele falou, cadê eles? Porque se existem essas civilizações que surgiram antes, e a galáxia é velha, e eles já podiam estar, cara, ter colonizado a galáxia inteira e não tem ninguém. Então, onde é que está todo mundo? Essa é a pergunta que ele fez. Aí tem 1000 explicações. Cadê eles? Né? Então, por exemplo, uma delas é que nós somos uma experiência, nós somos uma espécie que foi inventada, criada geneticamente por uns ETs que estão assistindo a gente de longe, como a gente vai no jardim zoológico, vê o elefante, a girafa e tal. Eles colocaram uma espécie relativamente inteligente nesse planeta para ver no que dá. Então nós somos uma experiência dos caras. Outra, que é, eles estão por aí, cara. Tá todo mundo... estão aqui, só que a gente não vê porque eles têm toda uma maneira de não aparecer, né? Aquela coisa, né? Tem o bombardeiro americano, o B-2, que ninguém pode ver e tal, porque os radares não pegam. Tem um sentado aqui. Mas eu posso falar, cara, tem um sentado aqui, tem uma fada, tem um doente, tem um santo, tem um anjo. É a mesma ideia, entendeu? Então tem 1000 histórias, mas a mais interessante, já que você falou, eu vou voltar no que você falou, é o seguinte, bem Guerra Fria essa história, né? Foi o seguinte, eles não estão aqui porque toda a civilização, meio sombrio isso que eu vou falar, mas tudo bem, toda a civilização desenvolve tecnologia nuclear, eventualmente se autodestrói em 100, 200, 300 anos. Então, essa questão aí que você falou, como que a gente vai sobreviver a nós mesmos, tem tudo a ver com essa conversa toda. Então, os caras ou vêm para destruir ou vêm para ajudar.
Porque nós, coitadinhos dos seres humanos, a gente não sabe construir pirâmide, a gente não sabe fazer nada, eles é que ensinaram tudo pra gente, certamente a gente não vai resolver os nossos problemas, né? Isso daí, cara, é um desserviço, porque a gente tem que tomar a responsabilidade por quem nós somos, entendeu? Essa casa aqui é nossa. Quer dizer, erro. Essa casa aqui não é nossa de jeito nenhum. Nós estamos aqui nesse planeta porque o planeta deixa a gente estar aqui, né? Então, essa ideia de que a gente vai se acabar, não sei o que e tal, eu acho essa distopia muito, muito baixo astral. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma coisa muito mais positiva e otimista com relação a gente do que... eu acho que a gente vai resolver os nossos problemas se a gente entender o que está acontecendo. Entendeu? Espero que a gente entenda a tempo, então. A tempo. Esse eu é o concordo contigo, cara. Porque, bom... Eu tenho uma visão, assim, meio que a gente vai melhorar mesmo. Bom, pelo menos no meu universo, né? Que é redes sociais e tudo mais. Eu realmente acredito que a gente vai aprender a usar as ferramentas, sabe? E aí talvez um passinho para tornarmos uma espécie melhor. Tá ligado? Porque eu penso... A diferença entre um pessimista e um otimista, né? Então, pessimista é aquele cara que entra no campo de futebol e nem toca na bola porque já perdeu o jogo. Não, pô, cara, não tem jeito, já perdi o jogo. E, pô, quem é que quer viver assim? Né? Fui derrotado, né? Você tem que ser a ação que você quer ver acontecer. Esse negócio também não tem, os outros é que vão cuidar de mim. É o governo, é a empresa. Não, cara, todo mundo aqui tem que tomar conta de si mesmo, entendeu? Do planeta, de você, sabe? É uma coisa que a gente tem que fazer, deixar os outros fazerem por nós. A gente não tem tempo para isso, como você falou aí, entendeu? E, pô, a gente tava conversando aqui antes, eu te perguntei se tu era ateu. Tu falou que tu é agnóstico. Qual a diferença, né? Bom, o agnóstico, ele não sabe, não é? É isso mesmo, né? Por aí. Então, é uma pira que eu compartilho contigo, entendeu? Que eu não sei, cara. Talvez seja mais inteligente acreditar que Deus existe, porque vai que ele existe. Tá né? Vamos para ver na hora final, existe, claro, né? No finalzinho ali, Mas eu vi você também, eu vi que você falou também que uma crítica, na verdade, que eu vi tu aos ateus é que eles são às vezes tão radicais quanto os religiosos na própria numa crença que eles também não têm prova que Deus não existe. Exatamente. Não é interessante tudo isso? É meio perto a coisa, né? Por mais distante que esteja as ideias, mas a atitude é muito parecida. Muito parecida, porque o ateu é aquele cara... Agora, tem vários tipos de ateu, não vou entrar... Mas o ateu radical é aquele cara que diz: eu não acredito e por isso não existe. Então você está acreditando no não acreditar. Então você está... É fé. É fé mesmo. Cara. Você tem fé de que isso é... Porque você não tem prova... Não tem como provar isso, da mesma maneira que não tem como provar que não tem um ET sentado aqui na mesa que eu não estou vendo, você não tem como provar. Então, por isso que eu acho agnóstico uma posição muito mais razoável, porque é aquela ideia de que, olha, eu não sei, sim ou não, eu não tenho nenhum argumento que prove, mas, por outro lado, eu tenho a humildade de aceitar o fato de que eu não tenho todas as respostas. Então, você tem uma certa humildade, cara, eu não sei, entendeu? O universo é muito complicado, a vida é muito complicada, a cabeça da gente é muito complicada. Então, você ter uma certeza de alguma coisa que você não pode se certificar de forma alguma, sabe? Tinha um filósofo inglês, o Bertrand Russell, ele falava um negócio super legal, ele disse o seguinte: eu acredito que existe é bem inglês isso, eu acredito que existe uma xícara de chá em órbita em torno da Terra. Vai provar que ele está errado. Vai achar uma xícara de chá? Não vai, entendeu? Então o ponto é esse, sabe? Você não tem como desprovar ou provar a existência de Deus de uma forma racional. Então esquece. Mas isso não atrapalha, assim, esse tipo de posição, ser ateu, ser agnóstico ou ser religioso, a princípio não deveria atrapalhar, ou não atrapalha, não sei, cientistas sérios, né? Tu deve conhecer algum cientista católico. Vários. Né? Sim. Católico, muçulmano, budista, judeu, tudo. Isso essas crenças, elas não permeiam o que eles estão fazendo ali na ciência. Olha,
a ideia é a seguinte, essas pessoas que têm esse tipo de crença, a maneira deles justificarem o trabalho como cientista, não todos, mas a maioria diz o seguinte, né? Porque eu não vou falar por todo mundo, que é sempre perigoso, né? Mas a ideia de que quanto mais eu entendo a natureza, a vida, o universo, mais eu admiro a obra de Deus. Então é quase que uma devoção dos caras, entendeu? Tipo, pô, quando eu tô tentando entender o mistério da existência, não sei o que e tal, eu tô tentando entender a mente de Deus, eu tô tentando, sabe? Eu tô me relacionando com essa minha crença. Então, na história da ciência, os grandes cientistas antigamente, todos eram religiosos. É verdade. Até o Galileu, que teve problema lá com a igreja, ele era um cara, as duas filhas dele eram freiras, e ele era um cara religioso. Ele queria falar que, cara, a Terra não está no centro, a Terra é um planeta, e ele teve problemas com a Inquisição e o caramba, porque ele queria proteger a igreja de não se embaraçar com essa história, entendeu? Porque era óbvio para ele que estava errado esse negócio da Terra estar no centro e tal. E o Newton era totalmente religioso, o grande Newton, né? Totalmente religioso, e dizer que o universo certamente foi arquitetado por um Deus matemático. Então, para ele, estudar as leis da natureza e tal, era uma maneira de entender quem era Deus. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.